Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje aqui nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar aqui da cura da criança interior pelo Theta Healing. E para isso eu trouxe uma especialista no assunto, que é a Bruna. Vou convidar ela aqui. Vou esperar a Bruna entrar. Oi, Bru, tudo Oi, bem? Clara, tudo bem? E você? Joia! Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Tava aqui tomando minha aguinha, esperando para entrar. Ai, está frio? Tá calor hoje, mas estava bem frio esses últimos dias, choveu bastante. Final de semana eu fiquei hibernada em casa, assim. Aí hoje saiu um solzinho. Legal. Gente, então, aqui com a gente, hoje nós vamos falar de criança interior, um assunto muito interessante, onde tudo começa, né, Bruna? Exatamente. Pra Depois que a gente entende isso, né, a gente vai vendo que a maioria das coisas que a gente carrega, na verdade, não é nossa culpa, né? exatamente, nem ter culpa, é uma coisa assim que vai passando, né? Sim, A gente exatamente. É. tem história, genético, aquilo que a gente aprende na infância, Hum, e aí a gente se torna, né, essa pessoinha aqui que, assim como sim. a gente carrega muitos traumas, muitas dores, né, desde a nossa infância. Exato. Então, sente, né, que precisa trabalhar aqui, vai falar bastante coisa sobre isso, a Bruna é especialista nesse assunto. Então, antes da gente começar, Bruna, obrigada pelo convite. Eu Gente, que agradeço. ela é terapeuta, teta healer, trabalha com outras técnicas também. Ela é especialista nessa área de criança interior. Está aí nesse desenvolvimento, né, no autoconhecimento desde 2016, né, Bruno? É por volta de 2016, 2017, por aí. Há 3 anos trabalhando como terapeuta integrativa, onde ela tem uma clínica no sul de Minas. Isso. Aliás, é linda, onde todo dia ela dá um bom dia lá numa janela tão bonita. Na verdade, essa janela é da minha casa, é aqui onde eu tô A agora. É, casa. da minha casa. Mas lá na clínica dá para eu ver a minha casa de lá. Ai, que legal, que Dá gostoso. para eu ver. É, Bru, então se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, com que você trabalha. tá, joia. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui hoje. É muito especial a gente poder compartilhar dessa ferramenta que, para mim, assim, foi uma grande transformação na minha vida. Então, obrigada pela oportunidade. E como a Flá falou, então eu trabalho, né, como terapeuta integrativa, usando algumas técnicas, mas a minha base principal é o Theta Healing, né, é onde eu comecei e é onde eu também me inspiro assim para trazer ali o que eu vou construindo durante as sessões. Eu atendo tanto online quanto presencial, com outras técnicas também, como a reflexoterapia, o reiki, biomagnetismo. E agora, recentemente, me especializei em um curso sobre trauma. E a partir de então, comecei a curar os meus traumas e me veio muito forte essa questão da criança interior. Então, eu voltei toda a minha energia para isso e estou trabalhando com isso agora, né? E eu percebo assim que os processos que eu vou passando e vou vivendo, eu vou passando para os meus clientes também. Eu não sei se com você é assim, Flá. Atraindo, eles vão Vai estar atraindo. buscando. Exatamente. Exatamente. E aí agora eu estou atendendo, né? Mas eu tenho alguns projetos também para fazer de vivências online, que eu tenho uma vivência que eu faço presencial, que é na montanha, então eu trago o Theta Healing junto para essa vivência também, além de outras técnicas de senso-percepção ali. E tem sido muito legal, né? Tem sido muito bom reunir principalmente mulheres para trabalhar com essas vivências. Certo. A natureza, ela
estar no meio da natureza é algo muito mágico, né? Que a energia ali contribui muito para qualquer trabalho, né, de autodesenvolvimento. Muito bom. E, Bru, me conta aqui, como que o Theta Healing chegou na sua vida? Bom, o Teta chegou para mim através de uma colega, né? Numa época em que eu estava buscando muito autoconhecimento, onde eu tinha já passado ali por um processo de despertar, né? Que a gente fala. Então, a primeira ferramenta que chegou para mim, na verdade, foi a meditação. Onde eu Uhum. estava num processo de muita ansiedade, eu tinha que lidar com umas coisas bem desafiadoras. Então, eu comecei pela meditação, só que ainda eu precisava de mais alguma coisa, né? E aí, essa amiga me falou dessa técnica. Falou, você conhece o Teta e tal? Falei, não. Aí, fui procurar saber, fui ver vídeo e página e não sei o quê. E aí, eu me identifiquei de cara, assim. Aí, comecei a procurar curso, achei uma escola, fui e fiz. E, gente, quando eu fiz esse curso, foi uma coisa. Eu não sabia na época, né? Mas agora, olhando para trás, foi assim o primeiro passo de reconexão comigo, de reconexão do sentir, no caso. Porque quando a gente é um sobrevivente de trauma, muitas vezes a gente está desconectado de quem a gente é, né? Porque o trauma é um rompimento dessa conexão. Então, nesse primeiro curso, que foi o básico, eu senti um amor ali que eu não consigo explicar até hoje. Mas parecia que eu amava todo mundo e um amor de uma forma tão genuína, sabe? E eu fiquei transbordando aquilo ali de um jeito assim que eu não conseguia explicar. Mas foram 2 dias de curso, mas pelo resto da semana eu fiquei com aquela energia. Eu falei, gente, é isso, assim. E a partir de então comecei a aplicar em mim, né? Gente, eu acho que a maioria das pessoas começa dessa forma. E aí comecei a praticar em mim e comecei a ver os resultados. E as pessoas começaram a pedir para mim também, para fazer sessão. E eu falei, ah, por que não, né? E comecei a trocar. Uhum. E assim, quando você fez, né? O que, que mais chamou atenção, né? Desde, você, desde o curso, o que, que aconteceu que você falou assim, uau, né? Além dessa energia amorosa que você sentiu aí. Eu senti primeiro essa questão, né, dessa conexão. Então, foi, para mim, particularmente, foi um resgate dessa reconexão comigo, com o meu interior, com o meu sentir. E o Teta traz muito a questão da intuição, da espiritualidade, que sempre foram ferramentas que eu tive, mas que eu não sabia muito bem usar. Então eu senti que teve uma clareza, assim, depois que eu entendi que eu poderia usar isso de uma forma segura, que eu poderia entender um pouco mais de mim através dessa técnica, né? E o mais incrível, assim, que eu acho do Teta é porque a energia, ela não tem barreira, né? Então a gente está aqui conversando e durante uma sessão a gente está trocando e acessando o seu inconsciente, acessando a sua energia da mesma forma que se a gente estivesse pessoalmente. Então, isso para mim é uma coisa sensacional, né? Até então eu nem sabia que isso era possível. Eu acho que essa parte para mim é uma coisa assim que eu acho muito sensacional mesmo, de você poder se conectar com a pessoa, independente de onde ela esteja. Uau, muito bom. E assim, Bru, você falou, né? Comecei a usar ela comigo. E assim, você usa a técnica com você até hoje? O- É ela no seu dia a dia? Você tem ela assim como uma filosofia de vida? O que que e assim também o que que você utilizou ela que mais te provocou benefício na sua vida? Quais foram os benefícios que ela trouxe para você? Nossa, vários, vários, desde essa parte da minha reconexão, até parte de manifestação. Então, a clínica, para quem não sabe, foi uma manifestação muito vinda do Teta também, né? Uau, Porque eu aprendi a manifestar com a técnica do Teta. Então, eu aprendi a legal. usar isso. Então, lá atrás, quando a minha sócia me chamou, eu já tinha escrito que eu queria abrir uma clínica.
Eu já tinha feito mesmo, né, uma visualização antes disso, né, um parênteses, antes disso eu trabalhei as minhas crenças, então eu fiz ali todo o processo de entender onde estavam os meus bloqueios, principalmente em relação ao merecimento, em relação ao dinheiro. Então, eu acho que até com você já fiz sessão sobre isso, não fiz, Flá? Acho que a gente já Eu tratou acho que sim. a gente já fez, porque eu tinha muita questões de escassez. Então, primeiro eu trabalhei todas essas questões ligadas ao merecimento, à escassez, ao dinheiro, principalmente. E aí fiz um ritual de manifestação com a técnica do Theta Healing e deixei. Ali uns 6 meses depois, veio a oportunidade da clínica. E quando eu olhei no meu caderninho, falei, gente, eu manifestei isso. Né? Então, eu tive isso de benefício. Tenho benefícios todos os dias, porque eu sinto que eu uso o Theta diariamente na minha vida, né? Então, quando eu vou meditar, eu estou usando. Quando eu vou fazer uma limpeza na minha casa, eu estou usando. Quando eu vou atender, eu estou usando. Então, praticamente eu vivo o Theta Healing na minha vida, assim. E Isso, e conta assim pro pessoal o que é que você usa no dia a dia. Você falou limpeza da sua casa, você usa o Teta, o que mais? Para o sim. pessoal ter assim, de onde a gente pode usar a ferramenta no nosso dia a dia. Bom, na minha casa eu gosto muito dessas limpezas, principalmente de fragmentos de alma, de memórias, né, livres e flutuantes. Eu vou fazendo umas limpezas no meu campo também. A gente, né, que trabalha com essas conexões mais profundas, a gente sempre tem que estar fazendo essas limpezas. Então eu uso sempre para fazer as minhas limpezas pessoais. Uhum. Divórcios também. Eu estou sempre fazendo divórcios, que eu sinto que às vezes eu tenho uma conexão ali com uma pessoa que às vezes eu sinto que não foi muito legal. Uso nisso também. Uso as minhas meditações para fazer download de sentimento. Então, de repente, eu estou precisando ali de algo que eu sinto que não estou muito conectada, faço um download. Mas aconteceu algo recentemente onde eu usei a técnica do Theta também e foi muito bom, assim. Não foi uma coisa muito legal, mas eu usei a técnica. Eu tava dormindo e aí eu senti uma presença assim entrando no meu quarto. E eu achei que era o Ulisses. Porque às vezes ele abre a porta lá pra ver se eu tô dormindo, né? E eu abri o olho, não era ninguém. Aí eu peguei, fechei o olho e senti assim uma energia, uma coisa esquentada do meu lado esquerdo. E aí eu peguei e fiz um comando usando o Theta, né? Se for alguma energia, algum espírito errante, eu caído que saia. Eu comando que saia. E aí saiu. Então, assim, Uau, em diversas situações, até as mais legais, as mais inusitadas, a gente tá usando. Então, eu gosto bastante de me conectar nesse sentido, assim, sabe? Uso bastante também na escrita, né? Então, eu vou escrever, às vezes antes eu faço uma meditação, me conecto comigo, com o meu eu superior, uau. e aí depois eu escrevo. A escrita para mim traz muita clareza, então eu uso o Theta na escrita também. Eu uso para várias coisas, Tá tudo, né? para Que bom. tudo. Você usa assim, a ferramenta do Dig, eu já vou explicar para o pessoal aqui o que é o Dig. Sim. O digging comigo mesma, eu gosto de fazer escrevendo, Escrevendo. que eu acho que traz mais clareza para mim, né? Mas durante as sessões mesmo, direto. Então, quando eu percebo que é uma questão que está mais profunda ali, enraizada, eu começo o digging, vou questionando a pessoa até a gente chegar naquela crença raiz que a gente fala, né? Que é onde sustentam todas as outras crenças que vêm depois. E quando a gente está falando em trabalho de criança interior, de resgate dessa conexão, a gente tende a usar bastante isso, né? Então a gente vai aos pouquinhos ali entendendo o que aconteceu com aquela pessoa, porque o trauma, na verdade, não é o evento que aconteceu, mas sim como a pessoa se sentiu, né, durante aquele evento. Então, a forma que a pessoa interpretou, a forma que ela se sentiu, vai ditar a forma que ela vai lidar com as situações parecidas no dia a dia, o jeito que ela vai enxergar o mundo. Então, o Digging traz isso pra gente, essa resposta, né? A gente vai aos pouquinhos ali, escavando, para chegar nesse lugar onde a pessoa entende o que ela sentiu naquele momento e a gente vai fazendo as liberações com a técnica. Muito interessante, Bru. Assim, explica para o pessoal como que funciona essa questão assim. Explica melhor essa questão do trauma, né?
Então, a criança, ela sente ali algo lá, imagina lá uma certa idade, aconteceu alguma coisa, aí ela sentiu alguma coisa, ela grava isso e aí isso ela leva para a vida adulta e fica replicando isso. É mais ou menos assim? Como funciona? É, mais ou menos isso. A grosso modo é isso. Mas Uhum. vamos colocar aqui, né? O trauma é o quê? É uma violação de limites. Então, toda vez que um limite nosso é violado, a gente está falando de trauma. Só que cada um possui um limite diferente. Então, por isso que às vezes o que foi traumático para mim pode não ter sido traumático para você, né? Então tem essa diferença. Uhum. E aí tem uma questão também que assim, o nosso corpo ele foi programado para lidar com essas cargas de estresse, porque o trauma é uma carga de estresse do nosso sistema nervoso, né? Só que o problema não é a gente sofrer essas cargas, né? A gente ativar. Então, toda vez que a gente sofre ali um momento onde a gente acha que a gente vai estar em perigo, ou que realmente a gente está em perigo, o nosso sistema nervoso, ele sobrecarrega. Então, há uma ativação do nosso sistema nervoso, certo? Certo. E aí, o natural é que passe o perigo, a gente volte ao equilíbrio, vida que segue, normal. E o trauma acontece quando? Quando essa descarga não consegue ser realizada. Então, vamos supor que uma criança vive ali num ambiente meio caótico, né? Pode ser que os pais briguem bastante, pode ser que um dos pais tenha algum vício, ou pode ser que simplesmente ela seja negligenciada, que ela não tenha tanta atenção, né? Então, vai acontecendo essa sobrecarga várias vezes. Então, o ambiente se torna um ambiente perigoso. E aí ocorre a traumatização. Exatamente. Então, essa criança ela não consegue fazer essa descarga, que seria ativar o sistema parasimpático para a gente entrar num estado mais de equilíbrio, de segurança, né? Entender que a gente pode se acalmar. Então, a grosso modo, seria isso, né? Então, a gente leva em consideração toda essa ativação do sistema nervoso, mais as memórias e o que foi sentido naquele momento, né? E Então, a vida através ali dos gatilhos. Às vezes acontece uma gatilha tudo aquilo e ela fica com aquele sistema nervoso simpático, né, ativar e isso, ação de agitação, de angústia, dor no peito, aquela coisa ansiosa. Isso, mas exatamente. E aí a gente tem a hiperativação e a hipoativação. Então, a hiperativação está ligado mais com essa questão da ansiedade, do coração disparar, de suar as mãos. Tudo isso é hiperativação. Quando você está mais preparado ali para correr ou para fugir. tá. Porém, existem outros estágios, a depender do que foi vivido durante a situação traumática, que pode ser que você entre no estado oposto, que é quando você fica mais prostrado, quando você fica desanimado, procrastina, quando você se desconecta de você, né? Que aí a gente chama de dissociação, que é onde eu estava, né? Então eu percebi, que nem eu te falei, nesse primeiro curso do Theta Healing, eu senti que eu voltei para mim, né? Foi uma forma que até então eu não sabia, mas foi o primeiro degrau ali para eu fazer essa reconexão. Porque se eu não consigo sentir aquilo que é ruim, né? Porque essa forma de defesa é pra gente não sentir o que é ruim. Eu também não consigo sentir o que é bom. Porque eu não posso escolher se eu vou sentir só coisa boa ou se eu vou sentir ou não vou sentir coisa ruim, né? Então, relativamente falando, relativamente não, a grosso modo, né, falando, trauma é isso. Toda vez que você sofre ali algum tipo de violação dos seus limites, a depender a depender da sua janela de tolerância que a gente fala, né? Você pode sofrer uma traumatização ou não. Tá. Então, aí a pessoa, para saber se ela passa por isso, os sintomas geralmente ou é referente a uma hiperestimulação ou uma hipo. Se for uma hiper, é aceleramento do coração, ansiedade, angústia. Isso, Ou é uma sensação de procrastinação, desânimo, exatamente. né? Ok, interessante. Porque às vezes as pessoas conseguem se identificar mais pelos sintomas, né? Pelo que tá assim. Porque às vezes a gente nem sabe que tem a coisa.
E assim, né, quando a gente vai falar principalmente desse assunto, que é trauma, quando você fala essa palavra, as pessoas já associam a um evento muito avassalador, um evento assim muito catastrófico, que existe, a gente sabe, né? Que são os traumas de choque. Então, por exemplo, um acidente, um furacão, algo nesse sentido, ou realmente um abuso ali que aconteceu. Isso são Mas os traumas de choque. Só que não é só isso. Então a gente acaba achando que, por exemplo, colocar uma criança de castigo seria uma forma de ensinar ela, mas isso pode traumatizar aquela criança. entendi. Existem formas mais sutis que a gente não dá tanta importância assim também. Que Exatamente. Exatamente. Porque como a gente, né, foi criado por uma sociedade que não tem esse conhecimento, então dificilmente a gente não vai ter tido traumas. sim, com Porque os certeza. nossos pais não sabiam, os nossos avós não sabiam. Então, quando a gente vai acessando esse conhecimento, a gente vai entendendo, nossa, acho que eu posso fazer um pouquinho diferente aqui, O né? conhecimento liberta, né? Exatamente. E a cura do trauma é o quê? A segurança, a conexão. Certo. Que é o que a gente consegue fazer com a técnica do Theta Healing. E aquilo que você falou lá no início, não tem culpado. Não. Porque se meu pai sabia fazer diferente, né, eu não posso culpar a forma como eu estou hoje, eu não posso culpá-los por isso. Sim. Né? A gente traz novamente a questão da autorresponsabilidade. Eles deram já para nós tudo que foi possível. A partir do momento que a gente é adulto, né, cabe a nós se empoderar daquilo que eles não conseguiram nos passar, e aí sim a gente vai atrás para fazer diferente, né? Se você não for atrás de resolver, ressignificar essas dores, esses traumas da sua criança, não tem ninguém que vai fazer por você, Sim. né? E outra coisa que eu sinto que veio com o Theta também foi isso, né? Porque eu me vi ali naquele lugar assim, eu vou fazer algo por mim, né? Eu posso fazer isso por mim. Então, antes disso, né, antes do processo de autoconhecimento começar em si, eu me colocava muito nessa posição de vítima, de que ai, o mundo, ai, meus pais, ai, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a entender que eu tinha responsabilidade de me curar, o Teta foi a ferramenta que fez isso por mim, né? Para mim. Então eu comecei a usar isso a meu favor. Quando a gente pega o bastão da autorresponsabilidade, né? Não, agora é comigo. Exato. Então, assim, Vamos fora. no começo mesmo, quando eu fiz o primeiro curso, todos os dias eu tinha um ritual comigo. Então eu fui ali em um tema específico e eu vou trabalhar isso aqui. Até eu resolver, né? Até eu cansar de olhar para isso aqui, eu vou trabalhar isso. Cansar assim, né? Eu tô brincando, mas assim, me aprofundei muito usando isso para liberar essa questão da culpa mesmo, de achar que existiam culpados. Sendo que não, que hoje eu sou responsável e que bom que eu posso fazer isso por mim. Que bom que eu tô aqui para mim, né? Então ele veio muito nesse lugar de que eu posso estar aqui para mim, sabe? E foi muito importante isso na minha vida, assim. É uma virada de chave, né, Bruna? Quando a gente pega toda a nossa responsabilidade para nós, né? Sim, Quando total. faz isso, a nossa vida fica empacada, a gente fica sempre naquele looping, em diversas situações da nossa vida, o cenário só muda, né? Eu falo assim, muda só a cena do teatro, mas o sentimento está sempre ali, aquela coisa girando em círculos, aquela sensação de você dar um passo para frente, 10 para trás e a coisa não vai. Então, isso tudo é decorrente de questões internas nossas, né? Não é do seu pai, é sua, porque os seus pais tiveram pais diferentes, tiveram uma história diferente, uma infância diferente, provavelmente mais difícil que a sua, né? Quanto mais para trás, a gente sabe que a educação, a infância era mais rígida, mais difícil. Então, é isso, né? Cabe a gente agora dar esses próximos passos. Essa semana está falando, né, sobre a autorresponsabilidade pelos sentidos. E às vezes o cliente chega para nós e fala assim, porque fulano não me valoriza, fulano não me respeita, sempre falando que o outro não, ou seja, você está
colocando a responsabilidade do outro. Não, ela é sua. A partir do momento que você fala assim, nossa, aquilo que aconteceu me fez sentir isso, eu senti isso, eu preciso olhar para isso. Sim. Aí sim, você já está se colocando no lugar de maturidade. Sim. Ao contrário disso, buscar culpados fora, você está numa posição muito infantil. Sim. Aham. E a gente consegue identificar, né, a nossa criança agindo. A gente sabe quando é a nossa criança que está agindo e quando é o adulto ali que está percebendo a situação. Então, o adulto ele vai questionar sempre, né? Ele vai questionar de onde está vindo isso, mas quando que isso aconteceu, né? Porque às vezes você está ali com um sentimento às vezes de raiva, mas quando você vai investigar e olhar, não foi a raiva que você sentiu, às vezes você sentiu ali uma tristeza que depois se transformou numa raiva. Então, de onde está vindo isso, né? Porque a criança ela só quer ali sentir aquilo ali e resolver, mas do jeito dela, achando que ela não tem culpa. A Né? criança faz A criança faz isso. A criança quer que alguém venha salvar ela, né? criança, de fato, ela precisa de um referencial adulto para cuidar dela. Mas quando ele for adulto, quem é responsável por essa criança que um dia eu fui e que traz traumas e dores diversas é a gente. Exato. Não adianta terceirizar, né? Foi. Exatamente. É. E é tão libertador, né? Quando você acessa esse lugar de se conectar com essa criança e falar: vem aqui que agora eu vou te dar colo, vem aqui que agora eu vou brincar com você, ou vem aqui me trazer um pouquinho de alegria hoje que eu tô precisando da sua alegria, né? Bem isso. Até você falou aí da raiva, né? Eu atendi uma cliente recentemente. Olha o que a criança faz, né? Assim, entre diversos exemplos. Eu gosto de dar exemplo com uma coisa que o pessoal entende melhor. Uma cliente que ela sempre assim, ela sempre parecia aquela pessoa assim, vazia, ela não se permitia sentir raiva. Aí eu falei, por que você não pode sentir raiva, né? Ela falou assim, é raiva e ódio, né? Ai, porque se eu sentir raiva, eu sou uma pessoa má. Então, em algum momento da infância dela, ela aprendeu que sentir a emoção da raiva é sinônimo de ser uma má pessoa. Então, ela sempre rejeitou a raiva porque ela tinha essa crença. Sim. Então, a gente significou isso, para ela entender que a raiva é apenas uma emoção. Né? Então, na neurociência, a gente aprende que a raiva, ela simplesmente, assim como todas as emoções básicas, da tristeza, da raiva, da alegria, do nojo, do desprezo, são emoções que a gente considera elas como um GPS. Exato. E essa explicação. As emoções são um GPS. É como se fosse um cartão. Ela, e a palavra emoção, ela vem do latim. Emovere, né? Ex movere. Então, ela se move. Ela vem de fora, vem e passa. Exato. Então, ela vem, ela informa alguma coisa para você, ó. Ela fala assim para você, você está se sentindo de determinada maneira, toma uma atitude. E aí, você olha aquilo, toma uma ação, e aí ela vai embora. Sim. Então, a emoção da raiva, ela vem mostrar para nós que a gente está se sentindo injustiçado. Sim. Todas as injustiças que essa cliente passava, ela não queria olhar para aquilo, ela se permitia, ela preferia sentir, passar por uma situação que ela fosse injustiçada do que ter que sentir a raiva. Isso pode, lá na infância dela. Exato. Ela tinha, a criança dela tinha essa dor de não se permitir viver as emoções. Assim como a tristeza. A tristeza quer dizer para nós que a gente precisa se relacionar. A tristeza, ela fala assim, ó, Fábio, Bruno, você tá triste? Tô aqui, ó, tô te informando. Você está em contato com pessoas. Estar em conexão com outras pessoas, porque é isso que vai fazer você sentir diversos sentimentos, alegria, enfim, várias coisas mais. Então, as emoções são apenas um GPS. Exato. Interessante. E olha que coisa, né? Você falou dessa cliente, dela não se permitir sentir a raiva.
E aí, quando a gente olha por essa visão trauma-informed, por essa visão do trauma, Dr. Gabor Maté fala muito disso, que a gente vai criando situações na nossa vida que são parecidas com os traumas que a gente viveu, como uma busca de curar aquilo que ficou lá atrás, né? Então, inconscientemente, a gente atrai essas situações para ter uma oportunidade de curar aquilo. Só que a gente não sabe disso, né? Então, se a gente não olha para esse lugar com muita amorosidade, com muito acolhimento, entendendo que tá tudo bem sentir todas as emoções, né? Que faz parte da vivência humana sentir, a gente vai sempre bloquear. E quanto mais a gente bloqueia, mais a gente atrai. E aí vira aquela roda de samsara. É você olhar para aquilo de fato e resolver aquilo dentro de você, né? Uhum. O que eu falo assim, de rejeição. A pessoa, com frequência, ela tem esse sentimento de rejeição. E aí ela fala, porque fulano me rejeitou. Mas, conforme isso que a Bruna falou, faz muito sentido a partir do momento que você olha para o outro como uma oportunidade de olhar para dentro, porque é o que eu falo, gente, o outro é só um espelho. Ele só vai mostrar para você ali, ó, você tem isso aqui gravado dentro de você. Então, aquele incômodo que você sente, que você sentiu a partir do relacionamento ali com alguma pessoa, é simplesmente a pessoa mostrando para você, como se ele fosse um espelho. Ele está mostrando ali, ó, você está sentindo isso. Então, se em relação com o outro você sentiu determinado sentimento, como a rejeição ou qualquer outra coisa, é uma oportunidade de você olhar para dentro, porque aquilo não começou ali com aquela pessoa, a pessoa foi só um gatilho. Começou muito lá atrás, lá na sua criança. Então eu falo que a gente tem que agradecer essas pessoas que fazem a gente sentir determinados incômodos. Porque é a oportunidade para você pegar aquilo, correr lá na Bruna ou vir falar comigo. E resolver. Então, a gente encontrar a crença raiz, eu estou percebendo que eu estou sentindo rejeição com muita frequência. Eu estou me sentindo desvalorizada com muita frequência. Eu estou me sentindo inferiorizada, baixa autoestima com muita frequência. Vamos olhar para isso? Vamos ver onde está isso? Né, Bruno? E sim, total. E uma coisa que às vezes acontece também, que provavelmente já aconteceu com você, quando a pessoa ela tá mais numa resposta ali de fuga, ela tende a não querer enxergar aquilo que aconteceu. Então, por mais que você tenha tido uma infância boa, né? Porque assim, às vezes não aconteceu nada muito traumatizante, digamos assim, na nossa visão, né? Mas às vezes a gente interpretou alguma coisa que nem foi um abandono, por exemplo, como um abandono. Então, vou trazer aqui a história de um amigo que me contou esses dias que ele e a irmã dele estavam em casa quando eram crianças, uns 5 anos mais ou menos de idade, e a mãe foi no açougue. Aí eles pegaram uma foto da mãe, começaram a chorar, falando que a mãe tinha abandonado eles. Olha a cabeça da criança. E ela só tinha ido no açougue. E voltou minutos depois. Então, isso para eles pode ter sido uma forma, né, de traumatização, mas não necessariamente um evento catastrófico, avassalador, intenso, né? Então, às vezes a gente olha para nossa infância e fala, nossa, eu tive pais maravilhosos, eu nunca passei necessidade e tudo mais. Mas dependendo do que aconteceu ali, a sua criança interpretou aquilo ou como um abandono, ou como uma rejeição, ou como uma humilhação. Não só com os pais, às vezes na escola, né? E às vezes você nem se lembra, porque você não tem para aquilo como algo ruim, né? Ou como um trauma, alguma coisa. Sim, por isso que eu falo, né? Só que isso grava em algum lugar no nosso e fica sendo reproduzido na vida adulta. E aí é aí que você tem aquela sensação assim de, nossa, acontece isso, mas eu não sei de onde que vem. É porque você lembra. Porque foi uma situação que você não deu tanta importância, mas que pode ter gerado um trauma, né, Bruno? Sim, e aí entra o digging, né? Que a gente falou aquela hora. Então, o digging para isso é sensacional, porque às vezes a pessoa tá ali com um padrão que ela não sabe de onde vem, e na maioria das vezes, quando ela acha que é de alguma coisa, não é,
né? Porque a gente vai investigando e vai achando a causa raiz. E a maioria das causas raiz vão estar lá na infância. Às vezes na gestação, às vezes na primeira infância, mas a maioria, a grande maioria vai estar lá. Porque na infância o nosso inconsciente está totalmente aberto, né? É ele que comanda tudo. Então tudo que chega pra gente é registrado. E é tanto registrado no nosso corpo, na memória do corpo, quanto na nossa memória inconsciente também. E aí esse trabalho agora de juntar o Theta Healing com essa abordagem Trauma Informed, eu tô entendendo que o corpo fala bastante também. Então tem horas assim que eu percebo que a pessoa tá falando uma coisa, mas o corpo dela tá falando outra. É porque é aquilo, né? Falar, ele é uma manipulável, né? Ele fica ali no nosso hemisfério esquerdo. E o que o corpo reproduz, o que o inconsciente traz, que é o que de fato que está gravado, vem muito do hemisfério direito do cérebro. Por isso que muitas pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? Então, se você quer conhecer de fato uma pessoa, vê o que ela faz, não o que ela fala. Isso eu sempre falo para todas as minhas clientes. Eu falo assim, ó, você tá em dúvida sobre uma pessoa? Observa as atitudes dela. Observa se ela faz o que ela fala. É assim que a gente conhece as pessoas. E tem coerência, Exato. né? E eu sempre mostro essa figurinha aqui, a figurinha clássica do iceberg, né, Bru? Só para explicar para vocês essas crenças inconscientes que às vezes você traz uma sessão, uma coisa que você acha que é, e aí quando a gente começa a escavar e buscar a crença raiz, não tem nada a ver com o que às vezes a pessoa traz. Porque assim, o que a gente se lembra, né, a Baiana, que é a canalizadora da técnica, fala que gira em torno de 12% a gente tem consciente. Já tudo aquilo que a gente não se lembra, que está lá no nosso inconsciente, nosso subconsciente, gera em torno de 88%, 90%. E na neurociência fala em até 95%. Fala muito mais do que isso. Ou seja, né, todo aquilo que está gravado dentro da gente é muito mais inconsciente do que consciente. Exato. Aí que a técnica do Theta Healing te ajuda a acessar esse inconsciente para buscar o bloquinho mais de baixo, né? Aquele bloquinho que um dia eu montei, aí depois eu fui empilhando várias questões emocionais ali. Então a gente ressignifica o bloquinho mais de baixo. É como se a gente puxasse ele, aí os de cima caem, né? Isso, nossa, isso também é uma coisa que eu acho sensacional, assim. Porque tem pessoas que em uma sessão já conseguem ressignificar muita coisa, né? É impressionante. É claro que vai depender de cada um, vai depender da história da pessoa e tudo mais, mas tem gente, assim, que eu atendo que em uma sessão fala, Bruna, você resolveu a minha vida. Então, gente, né? A raiz dá vários galhos, né, Bruna? Às vezes a pessoa chega ali com várias coisas, né? Não sabe nem o que fala de tanta coisa. Só que aí, indo, às vezes aquele tanto de coisa tem uma única raiz. Exato. E aí a pessoa fala isso, nossa, parece que você resolveu um monte de coisa. Às vezes mesmo, numa... É isso. E falando, né, de inconsciente, o nosso inconsciente é o que rege tudo, porque o nosso corpo tá fazendo de tudo para poupar energia. O nosso cérebro quer poupar energia. Então, eu faço uma leitura de uma situação ali, eu vou inconscientemente lembrar o que deu certo, o que não deu, vou agir da mesma forma que eu sempre agi. Porque aquilo me permitiu sobreviver, né? E aquele já tem sinapses formadas ali no seu cérebro. Então, o que é uma sinapse, gente, no cérebro? É como se fosse aquela rota que você está acostumado a fazer todo dia. Você vai da casa para o serviço, sempre por aquele mesmo lugar. Aquilo já está tão no seu piloto automático que você sai de casa, vai para o serviço e nem vê que você trabalha. Nas sinapses neurais é a mesma coisa. Então, você fala assim, hoje eu vou passar por um caminho diferente. Veja o nível de atenção que você tem para não errar o caminho. Exato. Sim. É um gasto energético muito maior você criar um caminho diferente. No cérebro não é diferente. Então, sinapses dá trabalho para o cérebro. Dá gasto de energia, né, Bruno? Sim, mas aí a gente vai entendendo que a gente pode ir resignificando as nossas crenças, criando novos caminhos,
fazendo os downloads necessários, né? Outra coisa que eu acho muito legal do Theta é isso, né? Às vezes você nunca sentiu como é ser amado de verdade, ou como é ser uma pessoa merecedora, enfim. E aí, quando você traz esse download dessa sensação para aquela pessoa, ela realmente sente aquilo, né? Que tá vindo de um lugar além do eu superior, ali do sétimo plano, tá vindo para ela uma sensação que ela nunca teve. Então, ela acessa coisas que, se ela não tivesse em uma sessão, ela não acessaria, talvez. Isso pode falar. Isso até o que na live de ontem, né? É a questão do download de sentimentos, a pessoa entender o que é isso. Muitas vezes, às vezes a pessoa tem doenças relacionadas a questões emocionais ou até físicas, às vezes por desconhecer determinados sentimentos, que é isso que a Bruna está falando. Às vezes ela nunca sentiu na vida o verdadeiro sentimento do amor. Às vezes ela nunca sentiu o sentimento da alegria, né? Do verdadeiro. Ela acha que às vezes que ela é uma pessoa alegre, mas às vezes ela não conhece esse sentimento. E muito, por exemplo, às vezes pode decorrer aí uma pessoa que tem, sei lá, uma depressão. Às vezes uma das coisas que ela pode não ter reconhecido nas memórias celulares dela é o sentimento da alegria. Então, uma das coisas que a gente faz numa sessão de Theta Healing, por exemplo, com uma pessoa com depressão, é trazer para ela qual é o sentimento da alegria. A gente faz, é isso que a gente chama de download, né? Porque no Theta Healing trabalha com a física quântica. Então, a gente traz para ela qual é aquela frequência da alegria e instala aquilo nas memórias celulares, em todos os níveis de crença dela. Isso. E aí ela passa a reconhecer, o corpo dela passa a reconhecer o que de fato é a alegria. Isso. E falando na cura de trauma especificamente, o sentir é importantíssimo, é uma das principais coisas. Então, não é você saber, porque você saber o que é o amor é uma coisa. Agora, você sentir no seu corpo é outra completamente diferente. Por isso que eu falo que o Theta Healing para mim é a base, porque através dele eu trago todas essas sensações que a pessoa está precisando. Principalmente a sensação de pertencimento, de segurança, porque você estar segura na sua casa, né? Eu sei que não vai entrar ninguém aqui, ok. Mas eu senti isso no meu corpo estar relaxado, estando aqui, eu conseguir fazer minhas atividades, é diferente, entende? Então, quando a gente traz para o corpo essas sensações, principalmente essas três, né? De amor, de acolhimento, de segurança, a gente está ajudando o nosso sistema a vencer os nossos traumas, né? A gente está dando um sinal ali de que, opa, você pode desligar aí que eu não estou em perigo. Posso relaxar, né, Bruno? Pode relaxar, exato. Tensão o tempo todo, que às vezes você nem percebe que você está tenso. Exato. Né? Ali naquele ponto de qualquer coisa eu saio correndo, né? Qualquer coisa tá, né? Fica naquele sistema de luta e fuga, né? Exato. Muito bom, Bru. E assim, então você já falou bastante, né? Então hoje, mais em relação aos seus atendimentos é traumatização de criança interior. É isso, mais chega para você. Hoje sim, né? Hoje eu tô focada nisso, então eu tô fazendo todo esse trabalho de trazer, identificar em qual resposta a pessoa tá, né? Se ela tá ali numa resposta de fuga, se ela tá numa resposta de luta, ou se ela tá numa dissociação. E através do Theta Healing eu consigo acessar o inconsciente dela, trabalhar questões que foram vividas lá atrás, trazer todos esses downloads que a gente acabou de falar. Visualizações também eu gosto bastante de fazer, né? Trazer isso para a pessoa e ir aos pouquinhos curando aquela criança ali que está trazendo todos os sintomas que ela chega na sessão se queixando, né? Maravilha. E, Bru, assim, né, para você que já falou tudo isso, da questão da criança, do Theta Healing, que conselho que você dá para as pessoas no dia a dia, assim, para as pessoas em relação ao Theta Healing? Você recomenda o Theta Healing para a vida da pessoa como uma filosofia de vida? Porque a pessoa precisa trabalhar, né, com a técnica. Falar para as pessoas em relação ao Theta Healing. Super recomendo, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida e que nem eu falei no começo, foi
o primeiro passo para eu sentir essa conexão comigo mesma, que eu achava que não, né? Mas eu estava desconectada de mim. Então, se você está buscando uma reconexão com você mesmo, às vezes com a espiritualidade até, porque o Theta também aborda isso. Se você quer se conhecer, mergulhar nesse autoconhecimento, essa é uma ferramenta, assim, que vai te ajudar em todos os níveis, né? E eu acho que a gente, às vezes, romantiza muito também essa questão do autoconhecimento, né? E outras vezes a gente até banaliza, achando que, tipo, ai, agora só fala de autoconhecimento, agora eu vou conhecer eu inteiro. Só que isso é um grande presente, né? Então, se você tem uma técnica que te permita que você não precise de mais nada, só da sua presença para estar ali e acessar esses lugares em você, por que não fazer? Por que não usar disso para se melhorar? Né? Então, a cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor se a gente estiver em conexão com a gente, se a gente conseguir entender alguns gatilhos que acontecem, né? Se não sozinho, com a ajuda de alguém, mas se você tem a técnica sozinho, você consegue fazer. Exato. É aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? Tô ali com aquela pessoa. Opa, veio um incômodo, o que é isso? Né? Já agradece a oportunidade que você sentiu, vai para sua casa, pega o caderninho ou da onde está vindo isso. E aí isso a técnica vai te ensinar. Exato. Como faz para chegar na raiz daquele incômodo que você sentiu. Seja uma sensação de abandono, rejeição, exclusão, inferioridade, foi. Qualquer incômodo que você sinta, você consegue usar a técnica para chegar lá na raiz e ressignificar, ou seja, trocar aquela memória negativa, aquela crença negativa por coisas positivas. A gente vai substituir. Sim. Né? E até para direcionar também, eu sinto que traz uma clareza quando você se conecta, né, com o seu eu superior, ou seja, com seus anjos também, independente, né? Traz para você um caminho que vem do coração, que vem de uma superioridade que você não está acessando quando você está aqui conversando. Né? Então, às vezes, o racional Às vezes, o seu racional está pensando numa coisa, mas quando você se conecta com o seu coração, com seus guias, seus anjos, seja o que for, você tem uma confirmação maior, um esclarecimento maior do que é o seu propósito, por exemplo, ou do que é mais elevado para você naquele momento, que está de acordo com o seu tempo divino, né? Então, às vezes eu paro assim para fazer um auto-teta para saber se eu estou no meu tempo divino, para saber se é esse caminho, não é? Quando eu estou em dúvida, né? Às vezes surge, às vezes a gente fica assim, nossa, mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Você quer uma clareza e você tem esse conhecimento? Você para ali 5, 10 minutinhos do seu dia que seja, e você tem essa clareza de um lugar muito mais elevado, né? Para te dar uma resposta. Melhores decisões, né, Bruna? Gente, se vocês tiverem pergunta, fica à vontade, escreve aqui, a gente vai responder. Manda aí pra gente. Eita. Bruna, tem mais assim, eu gosto muito de exemplos, né? Que eu acho que o pessoal curte bastante, às vezes faz sentido para alguém, né? Que os resultados, assim, você pode trazer aqui para nós, assim, algum depoimento, algo que você trabalhou, né, com determinados clientes, que você teve aí resultados muito bons. Você pode trazer algum exemplo para nós? Falando agora dessa questão, né, de ir para a vida, de colocar projetos no mundo, tive recentemente com uma cliente que ela queria mudar algo ali na profissão dela, mas ela não estava conseguindo e não sabia por quê. E aí eu fui conversando com ela, fui entendendo mais ou menos como estava funcionando a mentalidade dela. Quando a gente mergulhou no digging, a gente descobriu que ela estava com medo porque os pais dela não conseguiram ter o próprio negócio. Então ela achava que se ela tivesse o próprio negócio dela, ela ia desagradar os pais. Olha como que fica, né? Então a gente trabalhou todas essas questões relacionadas aos pais, trazendo uma nova visão, resignificando o que era ali também o sucesso, porque também tinha crenças relacionadas ao sucesso, para ela entender que meus pais não vão deixar de me amar se eu conseguir realizar os meus sonhos, se eu conseguir fazer o que eles não conseguiram fazer. Mas
assim, tem várias, né? Tem vários exemplos. E tem coisas assim também que engraçado de acessar o campo, né, da pessoa. Eu lembro de uma vez que eu tava atendendo uma amiga, e aí eu falei pra ela, amiga, você tá sentindo alguma dor pra ir no banheiro, não sei o quê? Aí ela, não, por quê? Eu falei, ah, não sei, tá vindo aqui pra mim, fica de olho, falei pra ela. Aí passou um dia, falou assim pra mim, Bruna, tô com infecção de urina. Nossa, você sentiu no campo antes dela Senti se no campo. Aham, aham. Porque às vezes a gente fica falando de troca de crença, de investigar crença, mas tem coisas mais sutis também que acontecem durante as sessões, né? E as somatizações no corpo físico antes passa pelos nossos corpos sutis, né? Aham, Quando a gente faz uma leitura no campo, a gente consegue acessar, né? Antes de ir para o físico. sim. Tem uma outra que eu lembrei agora, que ela tava querendo tirar carta, né, de motorista. E aí não conseguia, não conseguia. E a gente foi investigar por que que ela não estava conseguindo. E aí, quando a gente foi olhar para isso, ela trouxe que se ela tirasse a carta, ela ia precisar de salvar alguém, como é que era mesmo? Ela ia ser solicitada para alguma coisa ruim, tipo assim, alguma emergência, né? Então, assim, eu vou ter que dirigir para levar o meu pai no hospital, ou eu vou ter que dirigir para levar minha mãe a algum médico, coisas nesse sentido, sabe? Então, ela Uhum. não conseguia passar no exame porque inconscientemente ela estava achando que ela ia ter que lidar com situações desafiadoras ali de saúde, se ela tivesse Provavelmente uma carta. registrou isso, né? Em algum momento lá na infância dela. Aham. Porque Adulto. Porque talvez quando os pais eram mais jovens, talvez eles não tinham carro e associaram que carro é só para emergência. Uhum. Então não era Sim, nem dela essa crença, né? Vinha lá de trás, do sistema familiar. muito interessante, né? E a gente sabe que a gente recebe crenças não só da nossa infância, nem não só dessa vida, né? A gente recebe crenças de nível genético, né? Vai passando de geração em geração, de nível histórico e até mesmo de alma, né, Bruna? Né? E, Acredita aí, né? Todas as nossas experiências passadas a gente traz, né, nessa vida essas memórias e uhum, muitas às vezes está empacado em alguma coisa e às vezes essa crença pode vir de níveis de alma também, uhum. crenças, E né? falando E lógico faz isso, sim. Falando nisso, eu lembrei agora de uma citação que a minha professora sobre trauma trouxe. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas era um livro que ela estava lendo, e aí ela veio passar para gente que nesse livro a autora disse o seguinte: esses traumas, né, essas crenças, esses traumas que foram vividos aqui na Terra, mesmo que tenha sido em uma outra encarnação, eles têm que ser resolvidos aqui. Porque a gente não pode deixar o corpo físico de lado. Essas questões da alma, às vezes está faltando só a gente resignificar aqui no corpo, né? Vem de outras vidas, mas em algum momento foi adquirido aqui. E eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, às vezes, a gente tá achando que aquela vida já passou, não precisa olhar para aquilo. Mas precisa, porque senão a sua vida ainda vai estar atrelada àquelas crenças ou aqueles traumas daquele outro lugar, sem você saber. muito interessante. Às vezes até com a gente mesma, a gente tem vários exemplos, assim, né? Eu mesma, em trabalho comigo mesma, assim, acessei memórias de que eu tinha muita dificuldade de falar, igual eu tô falando aqui, eu tinha essa dificuldade de falar do Theta Healing ou de qualquer ferramenta energética, né, holística. Eu tinha dificuldade de falar isso para as pessoas. Mas aí, numa sessão de auto, né, usando o Theta Healing comigo mesmo, eu acessei uma memória de que se eu fizesse isso, eu iria morrer apedrejada. Gente, olha da onde veio, né? Isso são crenças históricas, porque de fato lá em 1900 bolinha, 1900 não, até antes, né?
Até antes, é. Muitas pessoas morreram, né? Devido a habilidades intuitivas, habilidades psíquicas, eram consideradas bruxas. As bruxas foram associadas com coisas ruins, elas morriam queimadas, morriam apedrejadas. Então, provavelmente eu passei por isso aí, ou às vezes alguma ancestral minha, né? E estava no meu campo. Então, eu tive dificuldade de falar disso, igual eu tô falando para vocês. Morri de medo. No meu inconsciente eu iria morrer se eu falar. Eu lembrei de uma outra coisa que agora que você falou de ancestralidade, teve um caso também que eu estava trabalhando com uma cliente, crenças, coisas dela ali, e que a gente deixou disponível no campo da mãe. E aí ela falou que depois de um tempo, a mãe também começou a ter uma nova visão, e a gente trabalhou tanto no campo da filha quanto no campo da mãe, porque envolvia, né, as duas ali. Então, foi uma coisa assim, eu falei para ela, você quer deixar disponível para quando a sua mãe tiver, né, abertura para acessar isso? Ela falou, quero. E aí depois ela me falou, olha, Bruna, lembra aquela sessão que a gente trabalhou isso, isso e isso? Eu falei, lembro. Falei assim, então, minha mãe tá completamente diferente agora. E nem participou Não presencialmente. participou. Não participou. Então, assim, a gente mexe ali no campo familiar, né, nessa questão de ancestralidade, não só na pessoa, né, mas para trás, para frente também. À frente, exatamente. Exatamente. E aí, Ações atrás, né? olha que lindo, né? Você curar um trauma seu, um padrão seu ali, para não passar para os seus descendentes. E para também perdoar os seus ancestrais. Isso é lindo, isso é libertador. Acho que são uma das coisas mais lindas, né? Das ferramentas. Sim, não, e eu vejo o Teta como uma ferramenta de cura linda, linda, assim. Já aconteceu muita coisa, é que não dá pra gente ficar falando aqui, né? Mas, assim, cada situação, cada sessão é uma coisa diferente que a gente tá sentindo e tá percebendo ali que para a pessoa aquilo ali é o que ela precisava e é uma cura enorme, né? Às vezes ela vem de um histórico já de muita tristeza ou de muita depressão, como você colocou aqui, e aí você dá para ela, né, a oportunidade dela sentir de novo um prazer pela vida ou dela sentir que ela merece estar aqui. Isso não tem preço, né? De novo, a alegria de viver, e às vezes coisa que ela não está nem sentindo. A se conectar com o presente por foco do futuro, né? Não mais focar no passado. Sim. Bom, Bru, eu acho que a gente falaria por horas aqui, já foi 1 hora. E se deixar, fica, né? A gente ama esse assunto, a gente vai longe falando disso. Mas a Bruna já deixou aí o conselho dela, né, em relação ao tratamento, que a gente pode usar na nossa vida para fazer as nossas próprias curas, para trabalhar também o nosso próprio autoconhecimento. E aí vou deixar para vocês também um convite, né, de 16 a 18 de setembro agora, eu vou estar ministrando o curso de Theta Healing, DNA básico. Então, o primeiro curso de Theta Healing, né, que vai aí te empoderar dessas ferramentas, né, de autocura, seja no nível físico, emocional, espiritual, e diversas outras ferramentas dentro que a gente aprende que a gente usa no nosso dia a dia, né, como se fosse algo que você se empodera mesmo para evoluir, né, que é o que a gente vem fazer aqui. Exato. E o legal também, né, é que assim, você vai ministrar o curso, mas a pessoa depois vai entendendo o jeitinho dela de usar, né? Cada um vai se adaptando ali. E isso é muito legal, porque você coloca o seu toque dentro dessa técnica. Mesmo porque, né, Bruno, uma vez que a gente começa nesse autoconhecimento, no estudo dessas ferramentas, a gente não para mais. Não. Né? Vai aquela curiosidade, estudar coisas diferentes, até que chega num momento que você, ao longo desse processo, você vai adquirindo o seu jeitinho, né? Eu tenho uma dela e cada pessoa tem o seu. E é isso, não tem certo e errado, né? É o que é o melhor para cada um. Sim. Então, vai ter esse curso aí agora no meio de setembro. Quem tiver interesse, lá no link na minha bio tem um
link que traz toda a explicação, informações, conteúdo programático, valores. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. E para vocês que querem trabalhar aí, traumas, questões de criança interior, chama a Bruna, eu vou deixar o arroba dela ali marcado no vídeo, que vai ficar gravado. Entre em contato com ela, porque ela é especialista nesse assunto. Eu adoro fazer sessão com a Bruna. Eu também. Adoro as nossas trocas. Amiga, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer trazer aqui? Quero indicar, né, para vocês que estão nessa live, vocês não chegaram aqui por acaso, então não ignorem esse sinal, é um sinal. E a Flávia tem uma didática maravilhosa, né? Só quem tá aqui já viu, já percebeu, ela sabe explicar de uma forma simples, que vocês vão conseguir super entender. Então, eu super indico tanto ela para os atendimentos como para a professora também. E não neguem, gente, esse sinal. Vão e façam, porque é uma virada de chave, assim, para a vida mesmo. Exatamente, é bem isso. Bru, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu tempo, em compartilhar com a gente esse assunto que é tão importante para todo mundo, né? Uhum. Nossa criança. Então, muito obrigada, tá? Nina, eu que agradeço. Um prazer, viu, partilhar disso com vocês aqui. E espero que a gente faça mais vezes, mais lives também. Você faz a aqui pro pessoal. Sim. Tá bom? Beijo. Um beijo. Até mais.